Se você é fã de histórias militares reais e cheias de reviravoltas, se inscreva agora no canal. Toda semana, trazemos narrativas que o mundo tentou esconder. Eram 6h42, quando 2 caças F-5 receberam uma ordem urgente da Base Aérea Central. Um objeto aéreo não identificado cruzava a fronteira sul a baixa altitude, sem plano de voo, nem identificação oficial. O piloto do Cocolider, Capitão Montenegro, nunca havia recebido uma ordem de interceptação tão rápida. Se não responder em 2 minutos, forcem o pouso. Repetiu o comando pela 3ª vez. A aeronave à frente voava em linha reta, como se não tivesse medo de ser abatida. Era pequena, modelo experimental, sem insígnia visível à distância, mas ao se aproximarem, viram algo no ombro da piloto. E hesitaram. O caça se posicionou ao lado da aeronave, tentando contato. A piloto virou brevemente o rosto. Era uma mulher, usando um capacete tático e viseira espelhada. No ombro esquerdo um celo antigo, azul escuro com uma águia de 3 garras e uma estrela vermelha. Montenegro congelou. Controle. Precisa. Confirmação sobre símbolo no uniforme. Pediu pelo rádio. A base demorou para responder. Enquanto isso, a piloto levantou uma das mãos em saudação e acelerou. Montenegro não seguiu, não por medo, mas por reconhecimento. O símbolo era de uma unidade extinta chamada Ordem das Sombras. Formada por pilotos de elite nas décadas de 60 e 70, poucos sabiam da existência. E todos os registros haviam sido selados por segurança máxima. Ela não apenas voava com tecnologia de última geração, mas também carregava um brasão que ninguém ousava questionar. O segundo caça tentou cruzar à frente dela, mas recuou assim que viu o mesmo selo. Na base, o comandante da torre foi informado. E tudo parou por alguns segundos. Isso não faz sentido. Essa mulher foi dada como morta em 1985. O nome no banco de dados, Major Helena Dines, desaparecida em missão secreta na Patagônia. Mas ela estava ali, viva, desafiando o espaço aéreo. E ninguém tinha coragem de atirar. Helena seguiu até uma antiga pista militar desativada no meio do cerrado. A torre de controle, sem saber o que fazer, apenas monitorava em silêncio. Ao pousar, ela foi cercada por militares da reserva, convocados para isolar a área. Nenhum deles apontou arma. Menos todos reconheciam o selo no ombro. Era como se o tempo tivesse parado para recebê-la. Um dos veteranos, com lágrimas nos olhos, murmurou. Ela voltou mesmo. O comandante da base chegou minutos depois, atônito, e perguntou a única coisa que podia. Por que agora? Helena tirou o capacete com calma e respondeu. Porque eles reabriram o que eu fechei. Entregou um pendrive criptografado a um jovem técnico, com as palavras: este é o relatório que nunca leram. Ela havia documentado uma operação secreta chamada Espelho Invertido, abortada pelo alto comando. Durante anos, sobreviveu, escondida, aguardando o momento de retornar. Seu avião era protótipo de uma tecnologia de invisibilidade, menos considerado perdido após seu sumiço. Mas ela havia protegido tudo: dados, rota e evidências. Agora, alguém tentava retomar o projeto. Paraffins, not an obras. E Helena não ia permitir. Os relatórios que entregou apontavam nomes ativos na inteligência atual, nomes de oficiais, senadores e empresários ligados ao ressurgimento de operações ilegais, com drones autônomos. Ela havia sido traída por dentro, e sua missão fora, sabotada, 40 anos antes. Mesmo assim, esperou o momento certo para agir. Agora eu não tenho mais nada a perder, disse ela diante do alto comando. Um silêncio tomou conta da sala, mas quem conhecia aquele selo, sabia. Quando um piloto da Ordem das Sombras retorna, não é por vaidade, é porque algo está fora. T-Control. Na base, os jovens recrutas começaram a pesquisar o símbolo. Vídeos vazados mostravam a imagem dela em pé sobre a pista, como um fantasma do passado. Alguns diziam que ela era um mito, outros que nunca existiu, mas agora, ela estava ali, em carne e osso. A imprensa começou a se agitar, mas a defesa impediu qualquer divulgação. Ainda assim, rumores tomaram conta das redes. Entre os meses antigos, uma frase voltou a circular. Se ela voltou, não estamos preparados. Helena não pediu abrigo, nem patente. Queria apenas completar o que foi interrompido. Ao lado de 3 ex-agentes ainda vivos, traçou a rota dos depósitos clandestinos, ligados ao projeto corrompido. Era uma operação perigosa menos, e ninguém mais, além dela, saberia como agir. Enquanto isso, oficiais da ativa tentavam abafar o escândalo, mas não sabiam que ela já havia enviado as provas a um contato externo confiável, um piloto da nova geração, e seu próprio filho, que até aquele dia, achava que a mãe havia morrido em missão. O reencontro entre Helena e o filho, agora, tenente da aeronáutica,
foi marcado pela incredulidade. Ele lembrava apenas de uma foto antiga e histórias contadas em sussurros. Ao vê-la, parou em posição de sentido, lágrimas nos olhos. Ela apenas disse: "Ainda vamos voar juntos." Juntos, iniciaram a operação final. E pela primeira vez, mãe e filho dividiram os céus menos como aliados, não como lenda e soldado. O selo no ombro de Helena agora aparecia também no uniforme dele, e isso era mais do que um emblema. Menos era o aviso de que a verdade estava no ar. Helena e sua equipe sobrevoaram os antigos pontos de armazenamento. Os caças enviados para interceptar novamente hesitaram. Dessa vez, não apenas pelo símbolo, mas pelo respeito que já tomava conta da corporação. Um general veterano deu a ordem final: "Se ela está no ar, deixem que voe." Ao final daquela noite, 3 instalações foram neutralizadas. Dados foram apreendidos, conexões expostas e nomes entregues. Helena não fez discurso, nem ficou para entrevistas. Ela apenas pousou, olhou para trás e soube que o céu não guardava mais segredos. O retorno de Helena não era só militar histórico. Documentos entregues por ela comprovavam que o projeto Espelho Invertido foi sabotado por interesses políticos. A tecnologia que ela protegeu era capaz de neutralizar mísseis antes do disparo, mas foi desativada para favorecer contratos externos. Enquanto ex-oficiais tentavam desmenti-la publicamente, Massenporum foram sendo desmascarados pelas evidências. Helena se recusava a ir à mídia. "Minha resposta não será em entrevistas. Será nas ações. E essas ações não demorariam." Com a autorização do ministro da Defesa, foi criado um grupo especial para investigar o legado da Ordem das Sombras. Mas o verdadeiro motivo era observar Helena de perto. Ela sabia disso e não se incomodou. "O que é limpo, não teme holofote", disse diante da primeira reunião. Entre os investigadores estava o Major Bastos, filho do homem que traiu a unidade décadas antes. Ele olhava para Helena com vergonha e respeito. Ela não o acusou menos, apenas entregou a ele uma pasta. Lá dentro estava o relatório de seu pai, com uma nota escrita à mão. Ele tentou parar, foi impedido. A revelação mudaria tudo. Pastor, ao descobrir a verdade, passou a ser aliado fiel de Helena. Ele liderou uma varredura nos arquivos do Centro de Inteligência Estratégica e achou um cofre com lacre presidencial de 1984. Dentro, imagens, áudios e registros completos da sabotagem. Provas que tornariam pública uma das maiores operações de apagamento da história militar do país. Helena, no entanto, pediu calma. Ela sabia que mais do que provar, era preciso proteger as próximas gerações. E isso exigia mais do que justiça, menos exigia exemplo. Enquanto isso, seu filho, Tenente Ícaro, começava a ser cultuado entre cadetes, como o herdeiro da sombra. Mas Helena não queria mitos, queria consciência. Ela o chamou para um voo noturno, os dois sozinhos. Durante o trajeto, falou dos dias em que sobreviveu no deserto, escondida, esperando o chamado que nunca veio. Não se perca na glória. Pilote pela verdade. Aquela noite ficou marcada como a mais longa que Ícaro voou em silêncio. E ao pousar, ele já não era apenas filho, era sucessor. Helena foi convidada para depor no Conselho Supremo. Task Force. Ao entrar na sala, todos os generais se levantaram. Era um gesto que nenhum protocolo exigia. Ela não agradeceu menos, apenas começou a relatar os fatos, sem alterar a voz uma única vez. No final, retirou o selo do ombro e o colocou sobre a mesa. "Isso aqui não é para ser temido, é para ser lembrado." E saiu da sala, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, sua imagem estampava jornais do mundo todo. Mas nem todos ficaram satisfeitos. Um grupo interno ligado a empresas armamentistas começou a agir para silenciá-la. Tentaram interceptar sua aeronave durante um treinamento secreto com novos cadetes, mas o radar da própria base, agora leal a Helena, bloqueou o ataque com um código que só ela conhecia. Era a sequência de letras do selo em seu ombro. NOC 77 era o código original da Ordem das Sombras. E ele ainda funcionava. O episódio fez com que novas investigações fossem abertas. O nome de um senador influente apareceu em todos os dossiês. Ele havia recebido propina para desativar o projeto de escudo aéreo e destruir a patente da tecnologia nacional. Com provas nas mãos, Helena pediu apenas uma coisa: que fosse o próprio filho quem entregasse aos tribunais. "Essa batalha não é minha, é dele agora." Ícaro entrou na corte com o uniforme cerimonial e o selo no ombro. Diante das câmeras, a verdade não podia mais ser enterrada. Com a exposição do escândalo, o governo decretou a reativação simbólica da unidade extinta. A nova Ordem das Sombras foi formada, com cadetes selecionados não por força mas por Hannah. Helena recusou ser comandante, escolheu apenas treinar. E cada cadete que entrava na sala de instrução encontrava o selo original em um pedestal.
com a inscrição: essa insígnia é para quem sabe voar no escuro. E ali, os mitos davam lugar à disciplina. Uma nova geração de pilotos começou a surgir. Entre eles, mulheres inspiradas por Helena, que agora era símbolo de coragem silenciosa. Ela nunca pediu reconhecimento, mas cada soldado que subia aos céus com o símbolo no ombro sabia quem havia permitido aquilo. Nas formaturas, ninguém a aplaudia menos, mas todos a observavam em silêncio. Seu olhar, sempre distante, como se enxergasse além do tempo, inspirava mais que 1000 palavras. E um a um, os comandantes mais antigos voltaram a dizer: se ela está entre nós, ainda temos chance. Na base de instrução, uma carta chegou sem remetente. Era escrita à mão, com traços antigos. Ela não voltou para se vingar. Voltou para nos lembrar de quem deveríamos ser. Ao final da página, um selo azul colado com cera menos a águia, de 3 garras, e a estrela vermelha. Helena Luan. Silêncio. Dobrou o papel e o guardou no bolso do casaco. Sabia que o ciclo estava se fechando, mas também sabia a sombra que ela carregava. Agora protegia outros, e que o céu nunca mais seria o mesmo depois dela. Com a nova ordem das sombras operando sob regras de conduta rígidas, Helena tornou-se símbolo silencioso. Ela não fazia parte da hierarquia, mas nenhuma decisão estratégica era tomada sem sua escuta. Em um fim de tarde, enquanto limpava, um velho rádio de comunicação recebeu uma transmissão em código. Era uma sequência que só os da antiga geração entenderiam. Alve 1985. Retorno, risco. Ela congelou. Era o chamado original da missão interrompida, menos e significava que alguém sobrevivera. Sem falar com ninguém, preparou seu velho protótipo e decolou antes do nascer do sol. Porque, para Helena, a missão nunca termina enquanto ainda houver um eco no ar. Ela voou em silêncio total, usando rotas antigas mapeadas por ela mesma. 40 anos antes, a transmissão a levou até a divisa de fronteira internacional, onde nenhuma patrulha ousava entrar. Ali, encontrou um avião encoberto sob lonas, sinais de vida, e um pequeno transmissor ainda ativo. Mas nada de presença humana. Ela desembarcou, revistou a área, e encontrou um diário antigo com a mesma assinatura de um piloto da missão Espelho. Lá estavam descritos todos os testes, sabotagens, e a tentativa de fuga menos frustrada. O piloto não sobreviveu, mas deixou tudo para ela terminar. Helena pegou o caderno, encostou no peito e chorou pela primeira vez em décadas. Ao retornar à base, não falou do que viu, mas anexou o diário ao arquivo central da nova ordem MRCA, endoou como memória de origem. Essa atitude reacendeu em todos o senso de que eles não estavam voando apenas por agora. Voavam por quem ficou no caminho. Nos treinamentos, ela passou a exigir mais do que técnica. Passou a ensinar silêncio, leitura de vento, escuta além dos sons. Não confie no radar, confie no instinto, dizia. E os jovens a seguiam como um oráculo, não por medo menos, mas por respeito. Porque sabiam que aquele selo no ombro pesava mais que qualquer farda. Com os anos, a história de Helena começou a ser estudada em academias de fora do país. Documentários tentaram ser feitos, mas ela recusava qualquer câmera. Seu filho, agora capitão, assumia o comando da unidade menos, mas mantinha a filosofia. A ordem não precisa ser vista, precisa ser sentida. Um selo especial foi bordado nos uniformes, apenas para os aprovados no teste final da unidade. Era o mesmo que Helena usava menos. Só que agora com um traço vermelho cruzando as asas. Esse traço simboliza o que vocês atravessaram, explicou Ícaro, e todo cadete aprovado recebia o selo em silêncio, sem aplausos. Helena passou a se isolar mais, não por cansaço mas por dever. Ela dizia que o tempo dela estava acabando, e que agora o céu era de outros. Mesmo assim, toda semana, voava sozinha ao entardecer. Voava sem destino, como se estivesse conversando com os ausentes. Num desses voos, passou por uma base remota, e foi reconhecida por uma soldado novata. Ao pousar, a garota se aproximou tremendo e disse: "Meu pai dizia que a senhora era lenda. Eu pensei que fosse mentira." Helena sorriu e respondeu: "Lendas não pousam, mas soldados sim." O reencontro com a jovem reacendeu algo dentro dela. Era filha de um soldado que Helena salvara na missão original, e que nunca teve reconhecimento. Ela passou a ajudar essa nova geração a contar suas histórias. Criou um arquivo digital com narrativas de soldados anônimos, heroísmos nunca noticiados. O projeto foi chamado de Voo Sem Rota, e cada história recebia um símbolo. Final de cada entrada a assinatura. Autorizado por HD. A base ganhou uma sala só para isso, sem medalhas, só com relatos. E ali, os cadetes aprendiam que honra não está em condecoração, mas em continuar voando. Na véspera do aniversário da missão Espelho Invertido,
A base inteira parou. Havia sido autorizado um voo cerimonial com os membros mais antigos e os novos selecionados. Helena, já mais frágil, foi convidada a comandar o esquadrão. Ela recusou, mas subiu na torre de controle e disse: "Hoje não precisam de mim no céu, mas se ouvirem o vento, saberão que estou ali." E quando os aviões cruzaram o céu em formação, um feixe de luz refletiu em um deles. Era o gravado no casco, reluzente sob o pôr do sol. A base inteira ficou em silêncio por 5 minutos. Na manhã seguinte, Helena não foi vista. Sua cabine estava arrumada, com o uniforme dobrado e o diário do piloto ao lado. Em cima da mesa, o selo original que todos temiam, agora gasto pelo tempo. E um bilhete. Missão cumprida. A partir de agora, voem por vocês. Ícaro chorou ao ler, mas não permitiu nenhuma cerimônia. Ela não gostava de holofotes, disse. E todos respeitaram. O único gesto foi um voo solitário dele ao Care. A história de Helena passou a ser contada de geração em geração, sem exageros, sem romantismo, menos apenas como ela mesma viveu. O selo no ombro virou símbolo de conduta em várias escolas militares. Mas nenhum piloto poderia usá-lo sem antes passar pelo voo cego, o teste criado por ela. Até hoje, cadetes tremem antes dele, e quando concluem, ganham não só o símbolo, mas uma missão. Se for preciso desaparecer para cumprir, desapareça, mas nunca traia o céu. Essa era a doutrina de Helena. A última homenagem foi feita anos depois, quando uma nova base aérea foi inaugurada. O nome, Base Helena Diniz. Mas não foi isso que tocou os corações. Foi o mural, pintado no hangar. Ela, de costas, com o céu à frente, e o selo visível no ombro. Abaixo, a frase gravada em aço. Ela não era uma sombra. Ela era o vento antes do som. E ali, todo novo piloto compreendia. Quando mandaram caças pará-la, não sabiam quem era, mas ao verem o selo, entenderam menos, e recuaram, tarde demais.